Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, voltando a conversar com a doutora Marlene Nobre, ginecologista, presidente da Associação Médico Espírita Brasileira. No último sábado nós tivemos, doutora, um grande congresso, foi a 9ª edição, Congresso Nacional Médico Espírita, reunindo milhares de médicos aqui, praticamente 2.000 pessoas participando, discutindo o paradigma do médico espírita, tanto no ensino, a gente já falou um pouco sobre isso, sobre pesquisa também, e sobre a prática clínica. E a prática clínica a gente já diferenciou. Olha, nós estamos falando sobre médicos, nós estamos falando sobre cirurgias mediúnicas ou sobre a atuação dos médiuns, mas tem sofrido por conta disso preconceitos, a categoria aceita. Eu nem falo das pessoas em si, que estas desconhecem um pouco sobre aquilo que a gente está falando, e por isso mesmo o objetivo dessa nossa entrevista é de esclarecer. Mas entre os médicos, como é que tem sido isso, doutora? Uma boa parte dos colegas, eles têm um certo preconceito. Mas, à medida que vão conhecendo os nossos propósitos, o que nos anima e que nós não estamos colocando médiums para tratar de pacientes, que nós não estamos menosprezando a parte médica que aprendemos, mas que estamos valorizando, colocando a mais o conhecimento espiritual, eles passam a nos entender melhor. Mas há muito preconceito aí. Não há qualquer conflito com o que preceitua as regras do Conselho Federal de Medicina para a atuação médica? E, inclusive, já fizeram pesquisas quanto aos nossos nomes, em São Paulo, por exemplo, e o Conselho Regional diz que nada desabona a conduta dos médicos referidos ou requisitados, né? De modo que a gente já teve essa resposta também. Porque somos médicos, exercemos a nossa profissão com tudo aquilo que aprendemos na faculdade de medicina, igual a todo mundo. Fizemos nossos estágios, né, tudo aquilo que diz respeito à preparação de um bom médico, mas quando olhamos o paciente, nós temos um olhar diferente. Porque o ser humano, ele é mais complexo do que aquilo que aprendemos na universidade, não? Então, nós temos a medicina do corpo, que, vamos dizer assim, entrou para pesquisar tudo aquilo que o corpo humano é na realidade. Ainda falta muita coisa, mas já entramos bastante nessa questão do conhecimento do corpo fisiológico, do corpo físico. No entanto, com esse olhar que nós temos, né, de perispírito, alma, perispírito, corpo, e sabermos que esse perispírito é um corpo espiritual que precisa ser devassado por completo, mas que é nele que se encontra a doença e que a mudança dele, que muda o físico, a partir daí nós já temos uma noção de que a prece, a meditação e, por que não, a imposição de mãos transmitem energias que podem levar a uma cura mais rápida. Né? Quer dizer, um paciente depressivo, um paciente que não acredita no seu médico e, por consequência, não acredita no tratamento, é um paciente que vai ter um pouco mais de dificuldade de cura. Sem dúvida, vai ter. Né? E os sentimentos são muito importantes, são essenciais, porque, na verdade, nosso pensamento é construído pelo nosso sentimento. A natureza e a forma do nosso pensamento é dada pelo sentimento. E nós ainda estamos muito mais perto da animalidade na nossa evolução do que da parte espiritual propriamente dita. Pois é, a proposta do Congresso ela é exatamente avessa ao momento em que nós estamos vivendo. Talvez daí, se já tinha importância por outros eixos, esse eixo da aproximação do ser humano com o ser humano, dos relacionamentos, da justiça que já aceita a família de um só, e o homem é social, como é que a gente pode ser social vivendo no isolamento e pensando só no nosso próprio umbigo, doutora?
É verdade. Chegou o momento em que a humanidade terá que escolher. E está chegando muito rápido. O que nós precisamos é de escolhas bem feitas. E essas escolhas estão no campo moral, no campo do sentimento superior, da virtude. De que maneira podemos ser fiéis a Deus? Na virtude. E se nós não estamos nos aproximando, né, relacionando com o ser humano de uma forma virtuosa, como é que nós podemos modificar o nosso mundo? Isso não é tão subjetivo assim, né, doutora? Não. É facilmente apresentável em ações do próprio cotidiano. Em ações, palavras e atos e pensamentos, você constrói a sua vida. Doutora, como é que a senhora chegou à medicina e à espiritualidade? Quando é que elas se encontraram na senhora? Quando é que elas tiveram esse entrelaçamento? Eu sou espírita desde o berço. Meus pais não se casaram na igreja, já eram espíritas. E durante toda a minha formação, eu fui levada a considerar o espírito como prioritário, em tudo e por tudo. Quando convivi com Chico Xavier, passei a trabalhar com ele 4 anos seguidos, e depois o visitei, e a nossa amizade perdurou de 58 a 2002, quando ele faleceu, e eu tive a oportunidade de reforçar em mim essa certeza, por tudo quanto eu vi, e por tudo quanto eu vivi junto dele. E quando eu fui convidada a entrar para a Associação Médico Espírita de São Paulo, eu fiz e fui a primeira secretária em 30 de março de 1968. E a partir daí, eu fui construindo em mim essa necessidade de falar com os médicos que tivessem a mesma linguagem que a nossa. E também os colegas que fossem espiritualistas e que não fossem tão rígidos nos seus preconceitos. E isso se deu e foi se dando até que em 1995 nós fundamos a Associação Médico Espírita do Brasil, que começou com 9 entidades e agora estamos com 54 AMEs. Né? De modo que esse diálogo continua. E como eu lhe disse, temos que fazer um desenvolvimento dessa sociedade através das teorias científicas, das pesquisas científicas, mas também não deixar de lado a parte humana, a parte essencial do médico como coração, como sentimento. E é nosso dever transmitir à coletividade aquilo que aprendemos como sendo bom. Chico Xavier é uma referência enorme na minha vida, porque nunca vi uma pessoa tão generosa. O que é que ficou de Chico para a senhora? Um ser amoroso, generoso, humilde de fato, e que viveu para amar e considerar os seres humanos seus irmãos. De modo que isso teria que ser um vínculo muito forte na minha vida, e foi, né? Eu, sinceramente, me sinto com grande responsabilidade, porque você conviver com um apóstolo é uma responsabilidade enorme. Desses momentos todos, tem algo que marca? As pessoas pediam o quê? O que é que de fato as pessoas queriam de Chico Xavier? Os pedidos eram os mais variáveis possíveis, né? Sempre alguém que está sofrendo com uma dor muito intensa, a dor da alma, a dor do corpo físico, os problemas de família, de incompreensões da família, né? E eu participei, assim, ao lado dele, na fila, ele me colocou ali, né, como grande conhecedor da alma humana que ele era, ele já me colocou ali para saber, olha, o sofrimento dos nossos irmãos, né? Então, já me chamou atenção para esse aspecto. Por isso que as associações médico-espíritas não podem fugir desse aspecto importante, que é compreender o ser humano. Doutora, dessa nossa conversa, o que é que a gente pode deixar como mensagem a quem está
nos ouvindo, médico e paciente, lembrando sempre, gente, que medicina é muito maior do que os dois. Eu diria que os grandes mestres da medicina que eu conheci foram grandes homens também. Não no sentido de se ter vários títulos dentro da própria medicina, mas como figura humana, como criatura que se dedicou ao seu próximo. Porque não precisa ter medo de se aproximar do seu paciente. O que nós precisamos é de mostrar conhecimento, de dar esse conhecimento, mas, sobretudo, nós precisamos estar ao lado do paciente, junto dele. E nós teremos uma cobertura para não sofrermos demasiadamente. Eu acho que esse afastamento do paciente é que vai trazer problemas mais tarde na própria consciência do médico. Na própria consciência. Doutora Marlene, eu quero aqui agradecer a sua participação. Muito obrigado mesmo por ter comparecido ao nosso programa. Elias, muito obrigada pelo convite e eu desejo que cada vez mais ele seja uma luz no caminho da humanidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Que seja uma luz no caminho de todos nós. Até o próximo Pauta Especial.